Oi, nós somos o grupo do livro Lucila. Meu nome é Maria Eduarda Furlan. Meu nome é Maria Eduarda Abdala. Meu nome é Manuela. Meu nome é Agatha. E eu sou a Sandra. E hoje a gente vai contar um pouquinho para vocês sobre como é o livro Lucila. Vamos lá. Em 1855, Paulo saiu de Pernambuco e foi para o Rio de Janeiro encontrar com um amigo chamado Dr. Sá. Ele foi convidado, quando ele chegou lá, pelo Dr. Sá, para ir numa festa chamada Festa da Glória, que era uma festa na igreja onde iam pessoas de todas as classes sociais do Rio de Janeiro. Lá, ele avistou uma moça muito bonita, que parecia muito angelical. E aí ele perguntou pro amigo dele: "Ah, então, quem é aquela moça?" Aí ele falou: "É a Lúcia. Lúcia é uma prostituta, uma cortesã." E aí ele percebeu: "Caraca, ela tá sem ninguém. Ela é uma prostituta. Vamos chamá-la." E aí ele chamou ela e perguntou: "Então, você quer fazer algum programa hoje?" Ela falou que não. Eles não gostaram muito, mas até aí ok. E aí eles se encontraram outras vezes. Antes disso, aí ele lembrou daquela moça e começou a pensar que ele conhecia ela de algum lugar. E ele lembrou que quando ele chegou no Rio de Janeiro, ele encontrou ela de carro. Ela estava num carro bem elegante e ele elogiou ela. E quando ele elogiou ela, os dois carros pararam no mesmo lugar e ela ouviu. E achou muito legal. E aí, quando ela estava saindo do carro, ela deixou o leque dela cair. E ele foi lá ajudar ela. Então, o primeiro contato deles foi muito meio que bonitinho, sabe? Foi bem legal. Depois disso, eles decidiram. Depois disso, eles se encontraram outras vezes. Eles se encontraram na perfumaria, no teatro. E aí ele decidiu encontrar ela. Ele foi até a casa dela. E aí eles conversaram sobre bastante coisa, conversaram sobre a vida, conversaram sobre coisas pessoais. E, tipo, nem houve sexo. Eles realmente quiseram se conhecer, uma coisa que ela geralmente não fazia. E aí, depois disso, ela falou que ele poderia voltar. E aí, ele foi lá e voltou pela segunda vez, depois de conversar com um amigo dele, o Sá. Aí, no outro dia, eles foram se encontrar de novo na casa dela, né? E ela foi pro aposento dela. E levou ele. E, tipo, ela tava muito sensual e tal. E acabou rolando, né? E ele tentou levar uma carteira pra tentar pagar, né? Mas ela não aceitou. E aí, ela também acabou ficando muito triste por causa disso. E começou a chorar. Então, eles não fizeram nada depois. E O Paulo pediu para ela parar de fazer aquela cena porque ele sabia o tipo de gente que ela trazia naquela casa. E então a Lúcia argumentou que as lágrimas que elas soltaram não era de ser ofendida, mas sim das lágrimas do sofrimento que ela sentia. depois que Paulo saiu de casa da Lúcia, ele encontrou o Sá na rua. E Sá falou: "Ah, você anda muito sumido e tal." Então, Sá falou assim: "Toma cuidado com a Lúcia, você não é a mulher pra você." Mas Paulo tava apaixonado, então não acreditou. E falou: "Não, ela não é assim, ela é diferente." Então, Sá, ele falou assim: "Ah, vou dar uma festa lá em casa. Você quer ir? A Lúcia vai." Então, em um dia, ele foi lá pra festa, né? E lá tava ela. Tava 4 moças, 4 cortesãs, e uma delas era a Lúcia. Então teve a ceia, eles jantaram, tiveram festa, beberam. E teve uma hora que as moças, o Sá fez uma menção sobre uma pintura que tinha lá. E a Lúcia foi interpretar o quadro. E subiu em cima da mesa e começou a fazer movimentos sensuais. E Paulo não gostou, né? Então se retirou da sala. Então, depois Paulo viu a Lúcia, que estava, né, embriagada, e foi ajudar ela. E quando foi ajudar ela, uma as moças que estavam junto com elas, né, as amigas dela, falaram: "Ah, eu não vou rebaixar o nível de Lúcia de subir na mesa, né?" Daí a Lúcia meio que deu uma patada nelas, falando tipo: "Meu, vocês vendem seu corpo, né? Somos todas iguais aqui, então você não tem o que falar." Então, depois disso, Paulo
pediu pra que ela não fizesse mais isso, né? E que ele tinha ficado bem chateado. Ela compreendeu e se arrependeu. Então, foi isso. Daí, depois de um mês, a relação dos dois, tipo, começou a aumentar, né? Eles não saíram pra diversão, tipo, eles não queriam ser vistos na rua. A Lúcia não queria sair na rua pra ele não ser mal visto, né? Então, Paulo foi convidado para um aniversário, no qual a Lúcia não foi. E lá ele encontrou Sá. E o Sá comentou que a sociedade estava falando dele, né? Que ele estava vivendo pelas custas de Lúcia. Ela estava, tipo, pagando as contas dele, né? E Paulo ficou bem envergonhado, né? E saiu. E ele queria terminar o relacionamento dele com ela, né? Por causa disso. Então, ele foi lá na casa dela e viu Lúcia na rua. E daí ele ficou meio assim, nossa, porque ela tá na rua, né? Ele ficou com ciúmes. E então ele foi passar a primeira noite, depois de um mês juntos, separado dela. Então, no dia seguinte, Paulo encontrou a Lúcia, dizendo que queria mudar isso. Então, que não queria que ela pagasse as contas, que todo mundo achasse que ela pagasse a conta dele. Então, ela falou assim, não, eu vou mudar. Daí a Lúcia foi lá, comprou vestido, fez um baile. E nesse baile, ela meio que falou pra todo mundo, falou assim, não, não é isso. Ela fez um discurso e que lamentava a opinião, tipo, da sociedade. Que não era aquilo que todo mundo pensava que era. Mas Paulo, ele não gostou, tipo, ele não entendeu, ele não sabia se era um ato, tipo, bom ou ruim de ela ter feito isso, sabe? Pra prejudicar ele ou não. Assim que Paulo sai da casa de Lúcia, ele passa mais tarde lá e vê ela bem vestida e com vários adoradores. Assim que ela percebe que ele está olhando para ela, ela vira e fala: "Está satisfeito?" E, aproveitando do momento, o Cunha vai aproximar-se dele e acaba dizendo: "Rei morto é rei posto." Na parte da noite, ele voltou para casa da Lúcia e viu que ela estava se arrumando para ir no baile com o Couto. Ela acabou dizendo que se ele quisesse que ela ficasse, ela ficaria. Porém, ele acabou pedindo para ela ir. Em uma forma de vingança, ele acabou indo com a Nina, uma outra prostituta da área. E assim foi. A partir da parte da noite, ele voltou na casa da Lúcia, bateu na porta esperando que ela estivesse lá, porém ele percebeu que ela não estava. Então ele voltou pro hotel e no dia seguinte ele encontrou a Nina e ela agradeceu pelo bracelete que ele tinha dado para ela e ele ficou tipo, eu não dei nada. E ele acabou percebendo que o bracelete que ele deu era o que ele tinha dado para Lúcia. Então ele se apressou e foi correndo para casa dela. E assim que ele contou sobre isso, ela acabou dizendo que ela tinha dado o bracelete como forma de ciúmes que ela sentiu. E essa conversa vem, conversa vai, ambos eles meio que conversaram e eles descobriram que ambos estavam se procurando naquela noite. Então, depois disso tudo, a Paula convidou ela para ir no teatro, porém a relação deles já tinha esfriado muito. Tinha menos visitas e o Paulo não fazia questão de saber o que ela fazia nas horas vagas. E a partir disso, no dia do teatro que eles foram, o Paulo dava muita atenção para outras mulheres, por exemplo, uma prostituta francesa e uma filha de uma mulher que estava lá vendo a peça e estava comentando com ele. E assim que ele voltou com a Lúcia, ele percebeu que ela não tinha um pingo de ciúmes e ela falou que ela poderia fazer 1000 vezes melhor que aquelas meninas podiam fazer por ele. E após isso tudo, acabou a peça, eles voltaram para casa e o Paulo convidou ela para ir para o quarto, só que ela se recusou. Aí ela falou que ela estava disposta e que ela não estava se sentindo bem. No outro dia ele voltou e estava piorando a situação dela. Aí ele voltou outros dias, viu que ela estava com uma enfermeira particular e ela não dava nenhuma informação para ele. Então ele esperou uma semana até ela falar que ela estava melhor e ela acabou afirmando para ele que era tudo uma mentira, que ela só não queria ficar no mesmo quarto que ele sozinha, pois sentia medo de ficar junto a alguma coisa acontecesse. E o Paulo acabou achando que ela tinha um novo amante. Tinha passado 15 dias que o Paulo não visitava a Lúcia. Ele via ela na rua, só que era a mesma coisa que não ver. Então ele tava decidido que ia mudar de vida, ele se mudou para um apartamento.
Mas, tipo, lá no fundo, ele ainda gostava de Lucila e sentia saudade dela. Teve uma manhã que o Paulo recebeu a Lúcia no apartamento dele. E ela parecia muito abatida. Aí o Paulo, tipo, queria ela, só que ela falou que deixou pra amanhã. Tipo, amanhã nós faz isso. Aí Paulo saiu do apartamento e deixou a Lúcia toda sozinha lá. Nisso, quando ele chegou, tipo, tava tudo diferente. Ela basicamente deu um toque feminino, né? Limpou a casa, trocou os móveis, essas coisas e tal. Tá, depois do jantar, o Paulo levou ela pra casa dela e ela tava muito sono, aí eles começaram a conversar, ela dormiu e na hora deles se despedirem, ela falou que esse foi o melhor dia da vida dela, o mais feliz. No outro dia, a Lúcia recebeu o Paulo no seu quarto de cortesã e o Paulo perguntou pra ela o porquê da recusa. E ela falou que ela tinha recusado ele por conta que ela não queria ter filho. E depois disso, tudo mudou na relação deles. Eles até depois foram na casa da Lúcia, quando ela era pequena, lá em São Domingos e tal. Paulo, ele tava meio amuado, essas coisas. Ele passou na frente da casa da Lúcia, tipo, bem ligeiro. E ele viu a Lúcia e o Jacinto conversando. Nessa hora, a Lúcia estava recebendo dinheiro do Jacinto e estava colocando em seu seio. E nisso ele pensou coisa errada, tipo, que ela já tinha se entregado a ele e tava pagando, e o Jacinto estava pagando a ela. E ele não deixou nada, ele simplesmente saiu de lá e não deixou ela se explicar. Aí ele ficou dando uns rolê com o Sá e teve uma hora que ele encontrou o Jacinto. E o Jacinto explicou pro Paulo que ele comprou a casa da Lúcia e eles estavam resolvendo essas coisas. E na hora ele, tipo, nossa, eu vi tudo errado e eu pensei coisa totalmente errada da Lúcia. E ele foi direto pra casa dela. Ele explicou a situação e ela ficou muito chateada com o que aconteceu por causa que ele tinha pensado dela. Então, ela começou a falar a história dela. Que o nome dela não era a Lúcia, e sim era Maria da Glória. E a família dela, que morava em São Domingos, tinha adoecido. E eles não tinham dinheiro suficiente, então ela começava a pedir nas ruas. E o vizinho dela, que era o Couto, tinha oferecido moedas a ela. E em troca, teria que acompanhar ele até a sua casa. E nela, ela, toda inocente, foi lá e acabou perdendo a honra dela. E depois de um tempo, tá, com todo esse dinheiro, os parentes dela conseguiram se recuperar e o pai dela foi perguntar para ela qual que era a origem daquele dinheiro. E ela contou toda a história do Couto e ele expulsou ela de casa. Na rua, ela foi acolhida pela Jesuína e pelo Jacinto, que acabou levando ela a um prostíbulo que com todo o dinheiro que ela recebia no prostíbulo, ela dava, tipo, guardava pro dote da irmã dela e pra família dela. Ela morava com uma mulher chamada Lúcia, que acabou morrendo. Nisso, ela trocou os documentos, então o seu nome agora virou Lúcia. E quando foram anunciar a morte da Lúcia, a família dela tinha achado que ela tinha morrido. Depois que ela falou da história dela, Paulo tinha falado que ela era um anjo. Depois disso, o Paulo começou a visitar a Ana e a Lúcia diariamente, né? Porém, a Lúcia pediu para o Paulo para ele começar a chamar ela de Maria, para que Ana não soubesse do seu passado, né? Além do dinheiro que Lúcia já tinha guardado, ela começou a trabalhar com costura. O quintal da casa era dividido por uma cerca. E Lúcia planejava fazer um muro para poder ter mais privacidade, né? Um dia, a Ana pediu para a Lúcia ensinar um pouco de crochê para a amiga que era vizinha. Couto e a mãe da menina passaram na frente da rua e viram Lúcia ensinando a menina. Couto puxou a filha e falou que ela não deveria se aproximar daquela mulher, porque aquela mulher não tinha devido valor. Lúcia ficou plena, paradisma, calma e só puxou Ana para dentro de casa. Depois, Lúcia começou a passar mal, já tinha alguns dias, e Paulo foi visitá-la.
Porém, ela dizia que ela se sentia bem e um dia começaram a conversar no jardim. Ela se jogou nos braços dele e o beijou, mas saiu correndo e trancou a porta da casa. Paulo ficou com aquele pontinho de esperança de poder ter Lúcia de novo. Porém, mais tarde, na hora do almoço, a Lúcia pediu para que Paulo esquecesse o beijo, porque havia sido uma loucura. E Lúcia queria deixar longe dela a imagem de prostituta que ela tinha. Depois, Lúcia começou a pensar que uma hora ou outra, Paulo teria que seguir com a sua vida, se casando com alguém, tendo filhos, etc. Então, para evitar que eles se separassem, ela propôs que ele deveria se casar com Ana. Lúcia começou a passar mal quando ela fazia essa proposta e revelou que estava carregando um filho em seu ventre e que esse bebê estava morrendo. No dia seguinte, Lúcia insistiu para que Paulo se casasse com Ana, mas ele recusou, porque isso ia fazer ele ter mais lembranças ainda de Lúcia. Então, propôs que ele cuidasse de Ana como uma filha para ele. Lúcia já estava com febre já faz alguns dias, e o médico receitou um remédio para que ela expelisse a criança já abortada, mas Lúcia queria morrer junto com seu filho. Nos seus últimos momentos, Paulo permaneceu ao lado de Lúcia, e Lúcia declarou todo o seu amor por ele até o momento de sua morte. No final do livro, Paulo diz que Lúcia já tinha morrido há 6 anos, mas ela ainda está em sua memória, e Ana já tinha seu marido e sua vida completa já. E Paulo ainda a tratava como pai. No final do livro também dá para perceber que toda essa história contada são cartas enviadas do Paulo à senhorita GM, que mais tarde ela publicaria e organizaria em forma de livro, com o título Luciola.